Ele fala que, o mundo precisa de Jesus. Glória a Deus. E essa é a mensagem que Jesus Cristo deixou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar Jesus, falar de Jesus. Ontem eu estava ali no ponto de ônibus com um rapaz ali esperando o ônibus da empresa, e nós estávamos olhando ali para o Rodoanel, que é no final da minha rua, e eles estavam, já estão passando os caminhões ali, e eles estão colocando umas paredes de cimento para ficar mais alto ali, e ali dá-se a entender para o pessoal não cometer suicídio, essas coisas ali, para ficar mais alto. E aí eu comecei a conversar com um rapaz e falando, como o mundo hoje está depressivo, como o mundo hoje está, caótico, pessoas depressivas, pessoas tentando tirar suas vidas, famílias destruídas por causa da falta de Jesus Cristo, por falta de reconhecer esse amor tão grande, esse amor imenso de Jesus Cristo, por ter morrido na cruz por nossas vidas, por falta de conhecimento e de seguimento da palavra de Deus. Eu imagino que o mundo seria totalmente diferente, meus irmãos, se a bússola realmente da humanidade fosse a palavra de Deus. Você vê tanta guerra, tanto rumor de guerra e tanta guerra por causa de falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitos até conhecem, mas não seguem a palavra de Deus. Quantos casamentos destruídos por não ter Jesus Cristo dentro da sua casa, não ter Jesus Cristo como fonte, como base de um casamento, não ter Jesus Cristo como fonte e base de um relacionamento. Glória a Deus. Às vezes as pessoas olham e falam: se Deus existe, por que acontece tanta desgraça? Por que acontece tantas coisas erradas? Porque as pessoas não querem ir até Jesus. Não sei, acho que muitos irmãos já viram aqui um vídeo na internet, na televisão que seja, onde um barbeiro está ali cortando o cabelo de um rapaz, e o rapaz ele começa a falar de Jesus, e o barbeiro fala assim: mas não existe Jesus, não existe Deus, me prova que Deus existe, que se Deus existisse, não teria tanto problema, tanta fome, tanta gente morrendo, tanta criança passando necessidade. E ali aquele rapaz estava cortando o cabelo, ele sai para fora, e ele vê um rapaz todo cabeludo, e chama o rapaz e entra dentro da barbearia, e chama o barbeiro, e ele fala: os barbeiros não existem. Aí o barbeiro olha e fala: como não existe? Assim, barbeiro, se o cabelo dele existisse, esse homem não estava com esse cabelo grande desse jeito. Ele falou: não, ele está com o cabelo grande desse jeito porque ele não vem até ali para cortar o cabelo. E eu falei: é a mesma coisa Jesus. A humanidade está dessa maneira que as pessoas não vão até Jesus. Imagine, irmãos, se os políticos, se os representantes dos nossos países, da humanidade aí, consultassem a palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão. Glória a Jesus. E hoje, irmãos, o mundo carece de Jesus. O mundo carece de Jesus. A cada dia você vê, irmãos, o mundo indo de mal a pior. O homem a cada dia mais se destruindo. Irmão, você vê tanta guerra. Eu olho assim, eu não consigo compreender por que tanta ambição. Homens que já estão beirando seus 70, 80, 90 anos, mas brigando por um pedaço de terra, brigando por posse de petróleo, por posse daquilo, destruindo pessoas inocentes. E você vê essas pessoas, irmãos, você vai ver o fundo, todos são contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena esses atos. Glória a Jesus. É Cristo. É Cristo. A nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Quer mudança de vida? Não estou falando mudança financeira. Não, Jesus Cristo pode mudar. Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa que Ele quiser em nossas vidas. Mas quer mudar a sua família, quer mudar,
lá o seu comportamento na sua empresa, onde você trabalha, onde você anda, né? Deixa a palavra de Deus ser o guia, ser a bússola da sua vida. Eu creio que se os casais começassem a ler a palavra de Deus, não haveria tanta briga, não haveria tanta discussão. Sabe, se dentro de uma empresa, o patrão e os seus funcionários consultassem a palavra de Deus, não haveria tanto problema nas empresas. Pai com seus filhos, filho com seus pais, se consultassem a palavra de Deus, se vivesse diante da palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Glória a Jesus, o mundo seria outro. E Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. E Ele tem voltado para mim, para você, todos os dias. Jesus Cristo todos os dias tem levado uma pessoa. E será que essa pessoa tem Jesus Cristo? Será que essas pessoas têm Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo tem voltado todos os dias, meus irmãos. Nós saímos de nossas casas, nós não sabemos se vamos chegar ao nosso destino. Jesus Cristo pode voltar para mim e para você hoje, agora. E como está a nossa vida perante o Senhor? Será que se Jesus Cristo voltar hoje para nós, será que hoje nós demos nosso último suspiro? Será que estamos preparados para a eternidade? Será que estamos preparados para receber o Senhor? Porque muitas das vezes, irmãos, dizemos que estamos preparados, mas como está o meu e o seu coração perante o Senhor? Será que nós temos vivido de aparência? Será que nós estamos mais preocupados que o nosso irmão, que nossa irmã vai enxergar nós, do que a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com o Senhor? E Jesus Cristo, irmãos, Ele contempla nossos corações, Jesus Cristo contempla a nossa mente. E só Ele sabe, irmãos, se realmente nós temos realmente um compromisso com Ele. Só Ele sabe se realmente nós temos um coração sincero para com Ele. E é isso, irmãos, que vai fazer a diferença na volta de Jesus Cristo. É como está a nossa vida verdadeiramente para com Ele. Glória a Deus. Que nessa manhã, meus irmãos, nós venhamos ficar com essa palavra. Glória a Deus. E amar todos os dias a mensagem da cruz, né? Olhar para a cruz todos os dias e agradecer ao Senhor por essa mensagem tão maravilhosa, né? Por esse amor tão incondicional que Jesus Cristo, glória a Deus, fez por nós, né? Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue para que eu e você estivéssemos aqui sentados, ouvindo, como nosso irmão, né, ministrou. Ele já apresentava nós, né, nas mãos do Senhor, nós que íamos conhecer, nós que íamos entregar a palavra do Senhor. Jesus Cristo fez tudo isso por nós, irmãos, e nós devemos, valorizar. Glória a Deus. E deixar, muitas das vezes eu falo, mas é tão difícil. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Deixa o Senhor moldar o seu coração, porque aos pouquinhos nós precisamos, irmãos, abrir o coração para Ele. Porque Jesus Cristo, Ele não é como o inimigo que chega invadindo, tomando posse, não. Ele bate a porta, né? Ele bate na porta dos nossos corações. Todos os dias Jesus Cristo está batendo, dá uma brechinha para mim entrar dentro do seu coração. Dá uma brecha aí para mim entrar dentro do seu coração. E muitas das vezes tem pessoas que não abrem o coração porque muitas das vezes tem até medo, né, do que Jesus Cristo pode fazer na sua vida, porque Ele vai transformar, Ele vai mudar. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que ainda não abriu o coração para o Senhor, por medo de que um familiar vai falar, por medo de um amigo vai falar. Mas nós temos que ter medo não, porque o nosso compromisso é com Cristo. Amigo não salva, família não salva, o único que salva é Cristo. E se as pessoas verdadeiramente nos amam, vamos olhar e vamos entender. E vamos querer também esse Jesus Cristo que está em nossas vidas. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que muitos irmãos aqui têm familiares ainda que não aceitou, né? Você,
né, nós sermos cristãos, mas o nosso testemunho é que vai mudar o coração deles, a nossa maneira de viver, a nossa maneira deles enxergar Cristo em nós, né, que vai fazer eles se transformar, eles também querer esse Jesus Cristo, né, em suas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E as palmas que louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus.